algumas funções, né, como por exemplo função quadrada, uma reta, o seno, né, são funções que são muito presentes no nosso dia a dia, né, principalmente no dia a dia escolar. E o gráfico delas é um pouco simples, né? Você bate o olho na função, você já sabe como que é o gráfico, né? Mas outras funções que ainda são triviais, né? Não são tão simples, né? Você enxergar como que é o gráfico. Como por exemplo a raiz quadrada de x, como que seria o gráfico, né? E eu tive essa ideia, né? Porque na faculdade eu tinha um professor que ele, durante as provas dele, ele colocava ele vira e mexe, ele colocava esse tipo de exercício, né? Desenhe o gráfico da tangente de x, desenhe o gráfico da exponencial de x. Então, eu vi então a necessidade, né, por não saber responder, né, na hora, eu vi a necessidade de um estudo como esse, né? Aí você fala, pô, mas hoje em dia é fácil, você joga no Google, né, eu quero o gráfico do arco secante de x. E aí o Google vai te mostrar, é esse o gráfico, aí você vai, decora o gráfico e beleza. Aí quando for na prova, se cair o gráfico do arco secante eu sei, e você vai estudar 20, 30 possíveis gráficos que poderiam cair na prova. Mas o problema é, e se em vez de arco secante, cair arco secante de 2x? E se cair arco secante de 2x mais uma soma de uma constante 2? E aí como que seria esse gráfico então? E a ideia desse curso justamente é nisso, né? É fazer um apanhado de cada função, das funções, o mais geral possível, né, teórico, mas dando uma ideia, assim, em um intervalo finito, tá? Por exemplo, de menos 5x a mais 5x. Eu mostro o gráfico do arco secante, aí eu mostro, se eu multiplicar uma variável no argumento, o que vai acontecer com o gráfico? Se eu somar uma constante no valor final, o que vai acontecer no gráfico? E esses comportamentos, né? Assim, procurar não me atentar a valores, né? Só nos exemplos, mas quando eu estiver apresentando, o mais geral possível, né? Justamente para você não ficar preso a isso, né? Aí você vai saber que se no argumento você multiplicar por 2, por 3, por 4, independente do valor, você sabe como que o gráfico tem que se comportar. Se você dividir por um valor, você sabe como que tem que se comportar, entendeu? Então, a ideia do curso é fazer justamente isso, né? O mais geral possível, para justamente você olhar o gráfico, você sabe qual é o formato do gráfico, e os valores que estiverem ali e não vão atrapalhar, né, na sua compreensão. O máximo que pode ser é você de repente não saber o valor próprio, o valor real, por exemplo, de x ou de y, mas você vai ter uma noção que tem uma constante, que tem algum valor multiplicando ou somando. Agora o conteúdo são algumas funções, né? A gente vai falar da reta, da parábola, funções racionais, do polinômio, logaritmo, inversa. Aí é a única aula onde a gente vai ter um pouco de conteúdo, né? Um pouco de definição na função inversa. Depois teremos função potencial, exponencial, trigonométrica, hiperbólica, arcotrigonométricos. Nós temos então esse seno cardial, que é uma função trigonométrica também, mas eu vou fazer um vídeo isolado só para ele. Nós temos a função módulo, função maior ou igual, sinal e degrau. Tá? Algumas dessas funções aqui, provavelmente umas 2 ou 3, talvez vocês não conheçam. Tá? As outras são mais conhecidas, mas a gente vai analisar cada um dos termos. Tá? A gente não vai ter tudo isso de aula. Tá? Algumas funções vão estar juntas, como por exemplo, função racional e polinômio estão juntas, logaritmo e exponencial estão juntas e assim por diante. Tá? Então, voltando, a ideia é você olhando a função, a função, você sabe como que é o gráfico e vice-versa também. Você olhando o gráfico, você sabe que você vai saber qual é a função, né, que originou aquele gráfico, e você vai saber se você tem outros valores, né, um valor somando, um valor multiplicando, ou coisa desse tipo. Tá? Muito obrigado. Esse foi o vídeo de apresentação do curso. Eu espero
Vejo vocês nas próximas aulas. Obrigado.